volta de novo, né, com o programa Trocando Ideias com Mauro Vaz. Hoje eu tenho, né, uma honra de estar recebendo, né, olha só o currículo. Ele é teólogo, escritor, pesquisador bíblico, né, e também é mentor espiritual de empresário. Seja bem-vindo, Alan, ao Trocando Ideias com Mauro Vaz. É sempre uma alegria participar de todos os programas e eu tenho certeza que aqui, Mauro, com você também não vai ser diferente. Né? Então, porque assim, a gente até conversou um pouco antes, demos uma esquentada na nossa conversa aqui, né? É um ponto de vista que você tem que passa a ser até polêmico, até pelo seu conhecimento. Mas calma, eu não vou falar nisso agora, que a gente vai ter muita conversa aqui. Eu queria saber um pouco da tua vida, Alan, né? Porque geralmente as pessoas acham que a gente já nasce assim, né? Já nasce tudo pronto, né? Já nasce escritor, já pesquisador. Não, eu queria saber, você nasceu em Brasília. Sim. Conta um pouco da história da sua vida para nós. Eu nasci em Brasília, meu pai ele veio na construção, meu pai foi candango. Eu nasci em Brasília e o lance de ser pesquisador bíblico, acho que tudo é um processo, né? Lógico. A gente não chega a escrever um livro do nada. Perfeito. Você tem que ter base, você tem que ter estudo, você tem que ter pesquisa. E para fazer esse livro aí, foi cerca de um ano de pesquisa. Tá. E uma revelação divina que eu tive. Ah, que legal. Mas vamos voltar bem antes. Você nasceu ali em Brasília, Sim. filho de candango, né? Sim. Né? Deve ter ajudado a construir Brasília. Então, Sim, porque construção. quando você nasceu, provavelmente já tinha 5, 6 anos já da existência de Brasília. Quando eu nasci em Brasília, eu já estava com 10 anos. 10 anos. Então, quer dizer que seus pais participaram ali da construção de Brasília ou não? Já pegou a cidade pronta? Meu pai ele chegou a ter a honra de ser o piloto de uma lancha que pertencia a um clube chamado Yacht Club. Caramba! Que o presidente usava essa lancha. Meu pai chegou a ser professor de esqui das duas filhas de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, é o que... Ana e Maria Estela. Porque não tinha muito ponto de lazer, então meu pai andava com elas na lancha. Poucas pessoas sabem disso, né? Pelo menos que eu pesquisei sua vida aí, não tinham falado assim ainda, né? Não tinha muito ponto de lazer, então meu pai passeava com elas na lancha, colocava elas no esqui, dava bem próximo volta. Mesmo ao presidente, né? O presidente usava a lancha também. Sim, meu pai era o piloto. Que legal, cara. Aí ficou lá em Brasília. Isso, ficou lá em Brasília, se tornou funcionário público do INCRA, Instituto Nacional de Colonização, aposentou, levou muitos irmãos deles para lá também, para Brasília, porque na época não era concurso. Na época era nomeação. Você era nomeado para aquele cargo. Não existia o concurso que tem hoje. E quando Brasília foi inaugurada, surgiu um outro problema, porque os funcionários públicos do Rio de Janeiro não queriam ir para Brasília. Porque lá já estava enraizado. E outra coisa também, né? Você largar Rio de Janeiro para ir lá para Brasília. Planalto Central, uma coisa que só tinha poeira na época. Foi aquele vale lá, né? Mas aí Juscelino ele teve uma jogada muito sábia. Para todo funcionário público que fosse para Brasília, a proposta teria férias de 6 meses e salário dobrado. Foi até um incentivo que ele encontrou. Aí eles começaram a ir. Né? Nada como incentivo, né? Pro ser humano, né? Férias de 6 meses, salário dobrado. Aí os funcionários começaram a migrar. Até se estabilizar a moradia lá. Interessante isso. Poucas pessoas sabem disso, viu? Né? Para você gostar de Brasília, você tem que conhecer Brasília. Né? Você chega lá, é uma cidade muito deserta. Fria, né? Frio no sentido de sentimento, né? Não... Fria, é uma cidade deserta. Não é do clima, não, né? Não, de sentimento mas mesmo. Tem um motivo de ser deserta. Não é à toa porque ela é deserta. O projeto de Brasília foi feito para que não houvesse trânsito de gente na rua. Ruas largas, para ter muito carro. Era carro, pedestre não. Sim. Tanto é que nas asas passa por debaixo. Então, à noite, você não vê ninguém na rua, só vê carro. E isso tem um motivo muito claro, porque era para evitar a manifestação. Ali é o centro do poder. Perfeito. A manifestação que tem que ser lá na Praça dos Três Poderes.
Então, nas asas, não. Então as pessoas chegam ali e não tem uma concentração mesmo ali. Fala, poxa, essa cidade é deserta, essa cidade não vê ninguém na rua, mas o projeto dela foi feito para isso mesmo. E um formato de um avião, né? De duas asas, né? Tem um formato de um avião, por isso que é asa sul, asa norte. Tá. E o eixo monumental, que é o meio, que é 16 quilômetros, o eixo. Tá. E a Praça dos Três Poderes é onde fica a cabine do avião. Onde tem um piloto, ou seja, e o nome é plano, é tudo reto. Planalto. Piloto. Onde vai dirigir o Brasil a partir dali, do Planalto Central. Uma coisa bem mesmo estudada, bem organizada, né? Bem organizada e cada símbolo arquitetônico de Brasília tem um significado. O Congresso tem um significado, porque uma bacia é virada, outra é para cima. Sim, tudo tem uma simbologia ali. Tem uma simbologia. A catedral tem um significado. Então, tudo ali que Oscar Niemeyer fez não foi porque ele quis fazer por ele aleatório, foi tudo pensado, organizado. Você sabe que ele é comunista. E lá tem o Memorial JK, onde tem uma foice, com ele acenando para Brasília. É uma obra muito conhecida. E ali, quando o sol bate naquela foice, no chão forma o símbolo do comunismo. Pô. Ele deu um jeito de colocar o símbolo do comunismo ali. Foi, em plena ditadura, né? Sim, é bem uma coisa bem subliminar, né? Isso. Meio subliminar, tudo do... Isso. As bacias do Congresso têm sentido, porque uma é virada e outra é desvirada. Fala pra nós, hein? A virada para cima, assim, é que os deputados, eles representam o povo. Como a população tende a crescer, pode entrar mais. Legal. Por isso que ela é aberta. E ali representa que o poder vem de cima, não, de baixo para cima. Perfeito. Que é o povo. Já o Senado é virado. Não tem como mais entrar senador, a não ser que o Brasil seja dividido. E ali representa que o poder vem de baixo para cima, que é o Senado Federal, que é virado. Então tem esse significado, os dois. Porque o Senado representa os estados. Perfeito. E a Câmara dos Deputados representa o povo. Entendi. Entendeu? Entendi. Que ótimo, viu? Bom, saindo de Brasília, você, como você tem essa história, né? Um conhecedor mesmo da história de Brasília, né? Você veio para São Paulo, né? Você veio várias vezes, né? Você estava falando, veio para Campinas, né? Depois e acabou aqui em Guarulhos. A primeira vez eu vim por causa do meu filho. Meu filho é aquele brasileiro que ingressou na academia com 10 anos. Eu não sei se você lembra. Foi matéria no Fantástico, na Hora do Faro. Aquela notícia que dizia assim, brasileiro ingressa na academia de letra com 10 anos. Sim, sim. Pronto, é meu filho. Caramba. Então, por causa dele, a gente veio. Depois retornamos para Brasília e agora eu lancei um livro e o empresário chamou, nos convidou para tocar uma editora. Para poder fazer o... Tá. Você, e assim, e você tem esse livro aqui, corta aqui para mim, viu? Né? Que tem um título, amigo, que realmente né, assim, é curioso, né? Tem que ler para poder entender até o título, né? Eu não vou me arriscar em nada, porque eu não li o livro ainda, né? Mas está aqui, ó, foi um erro Davi matar Golias, né? Agora, tá tudo bem, eu não quero entrar ainda na questão do título, tá? Não quero ainda, tá até para gente, para o nosso telespectador, para os nossos seguidores, tentar entender a nossa conversa aqui, né? Que senão que é meio, né? Senão eles vão acabar entendendo nada. Você é historiador. Sim. Tá? E é historiador bíblico. Pesquisador. Sim. Né? Você teve em vários programas falando do seu livro, né? Quais são os programas que você foi? Porque eu estava olhando, quem pode buscar aí no Instagram, no teu Instagram, né? Depois você coloca aí, Abner, já está lá, ó, Alan Wiener, né? Escritor Alan Wiener. Vê que teve muita polêmica, né? E quais os apresentadores que você foi? Eu fui no programa da Mara Maravilha. Tá. Eu fui no programa da TV Guarulhos. Tá, aqui mesmo, Guarulhos. Para Record. Isso foi local em Brasília. Alguns blogs eu também participei. Porque esse livro já foi escrito, mas ele não foi lançado. Não foi ainda? Não. E ainda tá toda essa polêmica, né? A polêmica por causa do título. Tá. Nós vamos falar muita coisa aqui ainda, né, Alan?
Mas vamos falar do título, né? Por que esse título? Esse título, primeiro a gente tem que contextualizar. Tá. Né? Sim. A igreja, ela não contextualizou esse episódio de Davi e Golias. A igreja, ela frisa muito o triunfo do momento. Não o que aconteceu. Não que não foi louvável. Foi louvável. Um pastor desarmado enfrentar um gigante e derrotar. Mas as consequências da derrota daquele gigante foram trágicas. Porque aquele gigante era uma espécie de juízo para o rei da época, que era o rei Saul. Deus já tinha o abandonado, ele já estava sendo atormentado por um espírito maligno. Nenhuma das premiações que ele deu para quem lutasse com Golias, ninguém aceitou. Ele começou a perder o controle do exército. O profeta Samuel, sim, que era que dava o aval de guerra, nenhum rei poderia ir para uma guerra se o profeta não chegasse, oferecesse sacrifício, não apareceu. Em momento algum ele se arrependeu, pediu perdão a Deus pelos pecados dele. Então, aquele gigante foi levantado por Deus para destronar o rei de Israel do trono. E certo. Davi, sem a orientação do profeta, sem a orientação de Deus, é levado pelo impulso do momento. Do momento mesmo ali, de pegar a fonda e... Entra nessa confusão toda e mata Golias. Com isso, ele garante a permanência de Saul no trono. E Saul se volta contra ele. Por quê? Porque ele lutou a favor de um sistema fora da vontade de Deus. Toda vez que o ser humano for a favor de um sistema, religiosamente falando, que não está dentro da vontade de Deus, ele vai sofrer por isso. E com Davi não foi diferente. Ele sofreu durante 13 anos e a nação de Israel também passou por um período de tribulação muito triste. E a igreja quer ignorar isso. A igreja quer louvar essa atitude de Davi. Agora, sem esses pormenores aí. Sem os resultados. Só o fato mesmo, só do momento ali. Do que momento. Você falou, olha, Davi matou Golias. Pronto. Mas o preço que Davi pagou foi um preço muito alto. Aí você pode me perguntar, mas por que então Deus livrou ele? Deus livrou Davi daquela peleja porque Deus estava preso a uma promessa, que ele seria o próximo rei. Se Davi morre ali, a profecia não se cumpria. Então Deus se viu obrigado a livrá-lo. A manter ele vivo. Para manter ele vivo. Ou seja, Deus poupou a queda do avião, porque Davi estava dentro e Saul foi de carona. Que estava no avião. Foi de carona. Sim. Entendeu? Entendi. E falta contextualização. E esse aqui está no livro. Tá tudo, tá contando explicando tudo aqui, explicando tudo que... Tá, explicando tudo direitinho. Falando de Saul, dos refúgios, das mãos inimigas. E isso, quando você faz um livro desse, o ser humano é ser humano, né? Não, né? Você pode até ter alguma evolução intelectual, né? Mas não deixa de ser ser humano com sentimentos, né? Primórdio mesmo, lá daquele período. Porque acabou, né? Você tem algumas perguntas também, que Jesus não morreu pela nossa transgressão. Que é o próximo livro. Esse já é um título de um próximo livro teu. Tá, ele morreu por quê, então? Ele morreu na cruz para livrar os judeus da maldição da lei. Ponto. Quando Moisés promulga a lei, era uma lei constitucional, moral e civil. Os hebreus, moabita não tinha nada a ver com aquela lei, nem egípcio e nem filisteu. Aquela lei foi dada exclusivamente para os judeus, que era a lei de Moisés. Entendeu? E Jesus era um judeu, se incluiu... Isso, Jesus era um judeu. Você não tem nada a ver. Se hoje qualquer pessoa que queira seguir a lei de Moisés, ele vai preso. Porque se você torcer, sai sangue. E se for nos Estados Unidos, ele pega prisão perpétua ou pena de morte. Porque a mesma lei que diz que não se deve matar é a lei que manda matar. Que era a lei da época. Que era a lei da época. Então, quando Jesus ele morre na cruz, foi para livrar os judeus da maldição da lei. Ponto. O que você tem a ver com isso? Eu lhe pergunto. Como é que você pode ser penalizado por uma lei que não foi feita para você? 2000 anos atrás, assim mesmo, estava muito longe, né? Muito longe. Entendeu? Como é que você pode ser penalizado por uma lei que não foi feita para você? Me responde.
Agora, eu acredito que a igreja divinizou isso aí. Por quê? Porque se o ser humano não tiver uma referência espiritual, ele perde o medo. E se ele perde o medo, ele extrapola a sua... A prisão perde a força. Ele se torna um ser livre. Por isso que o apóstolo Paulo disse: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, entendeu? Será que a religião é um limite, então, do ser humano? Ele se limita na religião e o que ele fazer acima daquilo ali é um pecado, é algo que ele vai extrapolar os seus limites? A religião é um exemplo, desculpa, tá? Um exemplo, só para a gente poder entender. Sim. Né? Todo mundo sabe que é certo e errado. Sim, ninguém tem a lei da consciência. O apóstolo Paulo fala isso. Ninguém é mais inocente. Sim. Sabe? Nós estamos falando de pessoas adultas, pessoas que realmente sabem o que é certo e o que é errado. Uhum. Né? Então eu me limito, vou limitar, porque eu sou um cara religioso, tenho ainda a fé em Deus, em Jesus, cada um tem uma fé onde pode se apegar. Se eu fizer mais do que isso, ultrapassar isso, né, eu posso ser punido. Né? E sempre tem aquelas crenças religiosas. Então, por isso que a religião seria o limite do ser humano. Não é mais ou menos isso? Ou eu estou falando besteira a religião, ela tem muita força. Você vê que quando havia guerra, no Velho Testamento, o primeiro local a ser destruído eram os templos. Por quê? Porque a religião, queira ou não queira, ela valida o ser humano. Quando você espiritualiza alguma coisa, você está validando para aquele ser humano. Tá. Só que através dessa validação vem o seu temor e a obediência. Através da sua obediência e o seu temor, vem o controle. Que te limita, porque vamos supor se ninguém acreditasse em nada. Quando o ser humano ele perde essa validação, ele perde a referência. Tá. Por isso que ele é um ser dependente de tudo e de todos. Mas não é melhor assim? Com certeza não. Não? Claro. Vamos supor que a gente tivesse nada, não tivesse temor a nada, não tivesse religião, não tivesse nada. Como que seria? Seria como Jesus Cristo disse. Jesus Cristo falou para os apóstolos, Jesus Cristo falou: estou indo embora. Eles ficaram com medo. E Jesus falou: mas fique tranquilo, eu vou deixar um aqui para dirigir vocês e consolar. E quem era esse? Espírito Santo, meu amigo. Tá lá, tá escrito. Sim. Agora você vai deixar de seguir o Espírito Santo para seguir o homem? É a escolha do que a maioria faz. Tá. Entendeu? Mas Jesus... Mas aí você toma um ponto, pode ser que eu esteja entendido errado. Seguir um outro seria as igrejas? Não, Espírito Santo. Tá. Espírito Santo é um ser que faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada qual teve o seu momento de participação. No Velho Testamento, Deus olhava o ser humano de longe. No Novo Testamento, Deus começou a olhar do seu lado, na figura de Jesus. E hoje ele está onde? Na pessoa do Espírito Santo, no coração de cada um que crê. Quando uma mulher samaritana perguntou para Jesus: qual é o lugar de adoração? É aqui, em Samaria ou lá? Porque os judeus diziam que era lá. Já os samaritanos diziam que era lá. E Jesus chegou e disse: mulher, nem aqui nem lá, filha. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Não tem geografia e não tem departamento humano para você crer e seguir a Deus. Ponto. Isso é bíblico, está na Bíblia. A Bíblia é uma questão de interpretação, não é? Por isso que está essa confusão toda. Porque assim, eu quero aqui, a gente está trocando ideias, viu? Sim. Né? Sim, pode ficar à vontade. Não, eu também. Você também. Assim, você vai, dependendo, vamos supor, você vai na igreja católica, tem todo o respeito, é óbvio, né? Com a Bíblia, né? E ali o padre lê e faz a sua interpretação. Ele faz uma interpretação de um trecho, né? Sim. O evangélico também. Mas quando se fala em interpretação, você não pode também, nessa interpretação, ser mais ou ser menos? É aí que está o problema. Por que a Igreja Católica ela é unida? É uma instituição mundialmente forte. Você sabe por quê? Não.
Porque a Igreja Católica, a única interpretação correta da Bíblia cabe ao Papa. O Papa passa aos cardeais, os cardeais passam para os bispos e os bispos para o padre. Pera aí, então deixa eu entender aqui então. Pera aí. Vai. Né? Então o que o padre falou ali vem lá de cima. Vem lá de cima. Não sabia. Eles são unidos. Com a reforma de Martinho Lutero, ele quebrou isso aí. O que ele fez? Cada um pode interpretar a Bíblia do jeito que quiser. E hoje você vê as igrejas evangélicas se degladiando uma com a outra, porque cada um interpreta do jeito que quer. Da forma que entender ali a palavra da Bíblia. Porque a Bíblia, na verdade, ela não foi feita para ser interpretada. É um erro falar isso. A Bíblia ela foi feita para ser testificada. Seguida. Testificada. Você não segue uma coisa que não vai testificar com você. Não é nós que falamos com a Bíblia, é ela que fala com a gente. A ligação vem de lá para cá, não é daqui para lá não. A partir do momento que a ligação vem daqui para lá, tá errado. Vai dar linha cruzada, vai dar linha cruzada. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier se era pretensão dele o Espiritismo passar a Igreja Católica. E ele pegou e disse: no dia que o Espiritismo tiver essa pretensão, o Espiritismo tem que acabar. Hoje, se você prestar atenção, a Igreja Evangélica ela está apoiada em acabar com a religião dos outros. É acabar com a Igreja Católica, é acabar com o Espiritismo, é acabar com as filosofias afrodescendentes. Sim. Ela não tem o Evangelho apoiado na união. E o mais interessante, que além dela querer acabar com as outras religiões, ela quer acabar com ela mesma. Porque se você, presta atenção, se você pegar o Bispo Macedo, o Valdemiro Santiago, o Silas Malafaia, R.R. Soares, colocar dentro de uma sala e der um facão para cada um deles, eu lhe garanto, meu amigo, não sai um vivo. Nossa. Não sai. Valdemiro Santiago não bate com o Bispo Macedo. Silas Malafaia não bate com ninguém. Caio Fábio é um que está desconstruindo tudo que ele pregou a vida toda. E eu lhe pergunto, essa igreja está baseada em quê? Em união? Em amor ao próximo? Não, quer um acabar com o outro. E no final, o mais interessante é que eles querem se acabar consigo mesmo. Sim. Aí um pastor monta uma igreja, daqui a pouco briga, sai e monta o ministério dele. E sai brigado com o outro. Aí aquele que está lá, briga com o outro, sai. Então a igreja é uma instituição que, se você parar para pensar, será que foi fundada mesmo por Deus? Ou será que foi fundada mesmo pelo homem? Questionamento que você deve fazer é esse. Com certeza. Agora, o porquê que dá isso? Por causa das interpretações que cada um tem da Bíblia. E aí interpreta da tua forma, da tua maneira. E a pessoa que ela segue um evangelho interpretado por um líder espiritual, ela não vai muito longe, não. Uma hora ela larga. Por que você acha que ela... Por exemplo, você nasce no Brasil católico por questão cultural. Sim, até porque também a você igreja... é católico? Eu sou católico, até por uma questão cultural e familiar também, né? Tradição. Se você tivesse nascido na Índia, você seria hindu, meu amigo. Sim. Se você tivesse nascido no Japão, eu lhe garanto que você seria budista. Se você tivesse nascido lá na Palestina, meu amigo, é Alá, Maomé e não tem conversa. Tem uma tradição, então. Você já vem de uma tradição. Você nasceu no Brasil, você não tem opção. Tá, mas eu sei, então. Mas a questão da igreja evangélica, ela é bem recente, né? Há 50 anos que vem, ou mais. Não, a reforma... A evangélica. Na reforma... Não tem mais. A igreja evangélica saiu da igreja católica. O que não é bonito é você sair de uma instituição que você sempre pertenceu e querer cuspir no prato que você comeu. O que os evangélicos fazem isso. Você nasce no Brasil por tradição. Sim. Daqui a pouco você se converte numa igreja evangélica. Sabe o que você faz? Você quer desconstruir tudo que você aprendeu na igreja católica. Daqui a pouco você se decepciona com a denominação que você está e você desvia, né, na linguagem dele. E você não fica nem na católica nem na evangélica, você fica no meio. Aí você começa a desconstruir tudo que você aprendeu na igreja evangélica. É triste. Mas o número de desigrejados hoje já passou de 20 milhões. Você pergunta para a pessoa, qual é a sua religião? Nenhuma. Qual é a sua religião? Eu busco Deus em casa. Qual é a sua religião? Não sei. O católico, quando ele deixa de ir para a igreja... Sim. Ele não deixa de ser católico. Não deixa de ser. Perfeito, cara. É verdade mesmo. Ele não deixa. Ele fala, eu vou usar uma frase muito comum,
né, Alan? De a pessoa falar assim, eu sou católico, mas não sou... Praticante. Não é? É coisa que acho que o evangélico não ouve muito falar isso, não sei, né? O evangélico, quando ele abandona a igreja... É uma observação interessante. Ele entra numa paranoia de que está frio com Deus, que desviou dos caminhos de Deus, que se Jesus voltar ele vai ficar, que ele agora está servindo ao demônio. Meu pai. Gente, não é nada disso. Às vezes a pessoa desviou de uma instituição humana, deixou de seguir o homem e está seguindo os próprios conceitos dele, deixou de ser dependente para ser independente. E você sabe que, assim, às vezes a gente tá para fazer esse podcast já há alguns dias, né? Uhum. E aí você começa a pensar coisa, né? Uhum. Você fala, poxa, né? Eu vou entrevistar uma pessoa que realmente é um estudioso. Uhum. Né? Então a gente tenta pelo menos se atualizar em algumas coisas aqui para não passar vergonha. Assim, eu acho que a gente não tem que ter medo de falar, porque se a gente errar, a gente vai estar errando até. Né? Deus não está no nosso coração, velho. Deus não está em cada um de nós ali. Olha só. Porque já que a gente sabe que é certo, que é errado. Uma pergunta boa a que você fez. Para os judeus, o Deus era só para eles. Mas quando Jesus Cristo vem, ele quebra esse paradigma. Popularizou. Porque ele atendia o romano. Tá. Ele atendia povos ele atendia todos aqueles que viessem buscar de coração. Perfeito. Tanto é que na própria passagem lá tem várias pessoas. Quando questionaram ele que ele atendeu o romano, ele pegou e disse, gente, muitos virão do ocidente e do oriente e sentarão à mesa, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Jesus Cristo, uma vez ele disse, nem Israel, que é a minha nação, achei fé como essa. Se Chico Xavier... Se os padres estão errados, se os testemunhas de Jeová estão errados, digamos, eles podem ser resgatados pela fidelidade deles. Porque o romano, ele não era judeu. Ele não seguia a lei de Moisés. Porém, Jesus falou, nem Israel achei fé como essa, gente. Como é que eu posso condenar um homem desse? E Jesus cita duas passagens. Ele diz assim, ninivitas... Certo. Se levantarão no juízo contra esta geração, porque veio dos confins da terra e se arrependeu com a pregação do profeta Jonas. E quem eram os ninivitas? Inimigo do povo israelita. E Jesus cita isso. Depois ele cita mais. A rainha de Sabá vai se levantar contra esta geração e vai condenar todo mundo. Você sabe por quê? Porque ela atravessou o deserto todo para ir ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão e vocês não querem me ouvir. Então essa atitude da rainha de Sabá vai levar muita gente para a vala. Se a gente entrar nessa de querer monopolizar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, você olhando para Judas, um discípulo de Jesus, você ia dizer, cara, o cara vai para o céu, tá andando lá com o mestre. E no fim... E se você olhar para aquele ladrão da cruz, você vai dizer, esse aí já está com a vaga dele garantida. E o que Cristo falou? Hoje, em verdade, vos digo que estará comigo no paraíso. Então, querer monopolizar o céu. Por quê? Que o céu hoje ele é seletivo. Porque o céu hoje está na base de uma construção humana. Perfeito. E o céu é divino, meu amigo. Para todos. Para todos. Com que moral? E como é que eu sei que você vai para o inferno? Fala para mim. Quem foi que me revelou isso? Da onde eu tirei isso? Com que base eu tenho para chegar e dizer, ó, você é católico, está adorando Maria? Vai para o inferno, meu amigo. Você é espírita? Porque na Bíblia diz que não deve adorar morto, que não deve consultar morto, imagem. Aí você vai arrumar um argumento para condenar aquela pessoa. Meu amigo, apresente seu Deus. Se você vê um cachorro que está mordendo um osso, se você for tomar o osso da boca dele, o que ele vai lhe fazer? Ele vai lhe morder. Pega um pedaço de carne e mostra para você ver se ele não larga o osso. Apresente seu Deus. Mostre Deus na sua vida, que se aquele ali não estiver contente com as crenças dele, eu tenho certeza que ele vai te seguir. Isso é óbvio. E aí também é uma questão de adaptação. Eu queria só voltar num ponto ali atrás que você falou, quando a pessoa sai da religião católica, ele pode estar descontente ali, não se sentir bem e ir para a evangélica.
geralmente acontece isso. Chega na evangélica, também é movido por ser humano, também por lideranças religiosas. Às vezes ele também não vai se adaptar, né? Àquele, né? E aí ele sempre fala uma coisa muito legal, porque aí a pessoa fica meio pagão, né? Fala, poxa, né? Eu já fui para católica, nasci na católica, fui para evangélica, achei que eu ia encontrar meu caminho ali, né? E não se encontrou, né? E aí eu acho que você teve uma interpretação muito boa de falar para as pessoas que não é uma coisa do ser humano em si, né? Mas de sentimento mesmo. Muitos católicos têm saído da Igreja Católica porque a aproximação do sacerdote evangélico é menor. O pastor almoça, o pastor vai na casa do membro. O sacerdote católico, ele mantém uma certa distância. E a oferta que a igreja evangélica oferece, ela é muito boa. Tá. Ela é muito boa, né? Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai te abençoar. Vai prosperar. Prosperar. Você hoje é uma nova criatura. Entendeu? Eles têm vários modelos, né? Para poder incentivar. Só que não é ruim, viu? Eu acho que. Eu acho que é importante o ser humano ser movido a algo, né? Você injetar fé no coração de um ser humano é legal. Agora você injetar condenação, fazer aquele cara virar um evangélico para ele sair metendo pau. Eu não sei qual é a rixa que os evangélicos têm de Maria, gente. Agora, quando eu vou falar que Davi errou, meu Deus, o mundo desaba. Desabou, né? Desabou. Como se eu estivesse falando, como se eu estivesse colocando em xeque as atitudes de Davi, como se eu estivesse ferindo a santidade de Deus. Perfeito, cara. Mas Davi foi um rei de Israel e teve suas experiências com Deus, assim como Maria teve. Entendeu? Cara, é um livro muito interessante, viu? A gente está aqui, não é lançamento. Ainda não, né? Não é o lançamento, né? Mas é um livro totalmente polêmico, como já você falou, que fala em vários podcasts, programa, né? E eu acho muito interessante que a pessoa lê primeiro. Vamos ler. Né? Vamos olhar o título aqui, mas vamos ler para você poder entender. Os sábios fazem dessa forma. Porque não dá para você, se você falar assim, foi um erro Davi matar Golias. É você comer um bolo pela receita. Daí você fala, moça, mas por quê? Porque vem a pergunta, por quê? Então, por quê? Aí você vai estar explicando tudo aqui no livro. E é muito mais que isso, né? Eu acho que. E a minha intenção não é confundir. A minha intenção é ampliar a visão sobre o ocorrido. Você quer saber de uma coisa? Olha só. Olha que interessante. Sansão teve uma atitude muito mais heróica do que Davi. Você sabe por quê? Não. Porque Sansão enfrentou 1000 filisteus desarmado também. Ele pegou uma queixada de jumento no chão e derrotou 1000 filisteus na bambuzada. Caramba. Davi foi contra Golias. Sim. Foi o tete a tete. E Sansão que foi contra 1000. E você não vê nenhum pastor exaltando tanto a vitória de Sansão, que foi muito maior, muito mais extraordinária do que a de Davi. Você está no livro? Não tá. Não tá. Eu não tenho essa... Agora, por quê? Porque criaram em Davi um código de ética e de moral em Davi, por ele ser segundo o coração de Deus, e achar que se você falar qualquer coisa de Davi, você está ferindo a santidade de Deus. Entendeu? Entendi. E não é bem assim. Agora, 2 pesos e 2 medidas? Por que criticar Maria? Por que tá nessa confusão toda se ela foi virgem, se não foi? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Muito... Porque queira ou não queira, meu amigo, os evangélicos têm um ranço de Maria. E se você falar que não tem, qualquer pastor que tá me ouvindo dizer que não tem, tá mentindo porque tem. Tem. Você sabe que tem. Não é? Pelo menos mostram, né? Assim, teve já agressão à imagem. Chute, já teve um monte de coisa. Então, eu desrespeito também, né? Desrespeito não só a Maria, mas também as pessoas que são seguidores, né? Porque as pessoas se sentem ofendidas também. Com certeza. Né? A gente pega o próprio ser humano em si. Você pega aí hoje em dia, tira a religião um pouco, vamos falar do ser humano mesmo. Sim. Se você bater no carro dele, parece que o carro é a extensão dele. Parece que você está batendo nele. Né? É até uma comparação meio não muito boa, mas quando você é uma pessoa católica, né, que crê, tem lá o teu sentimento, você vê alguém destruindo uma imagem,
né? É algo assim totalmente ruim. Eu posso até discordar de muitos conceitos da Igreja Católica, mas eu tenho que ser justo. Quantas faculdades a Igreja Católica abriu? Quantas creches? Quantos hospitais? A Igreja Católica ela teve uma participação fundamental na colonização do Brasil, gente. Quantos hospitais foram abertos? Vários. Faculdade. Vários. O estabelecimento social, grande parte dele a gente deve aos católicos. E vamos ignorar isso? Nem pode, né? Não pode. Quantos padres deram sua vida no interior, principalmente do Nordeste? No início da colonização também. Nossa, terrível. Do Brasil em si. Né, que ele teve, né, a vinda dos padres. Aí vamos assim, não, mas Jesus vai vir buscar sua noiva, que segundo eles é a igreja. E eu lhe garanto que não tem noiva nenhuma para Jesus vir buscar, meu amigo. Porque a noiva, quando ela está de véu e grinalda, ela é linda. Mas quando você tira aquele vestido, você vai ver lepra, você vai ver varize, você vai ver celulite. Não é tão linda como o vestido branco está demonstrando, não. Você quer fazer um casamento com sacerdócio, você quer ser um padre, você quer ser um pastor. A noiva ela é linda, mas a noiva também tem deficiência, tem defeito, entendeu? Então, isso é um chamado específico. Não é um chamado com a pessoa, eu quero ser padre, eu quero ser pastor. Por isso que em João 10, Jesus chama de ladrão. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Quem é aquele ladrão? É o diabo? Não. Você sabe quem é aquele ladrão? Líderes religiosos. Todos aqueles que pularam a cerca, pularam a janela, que vieram antes de Jesus. São ladrões salteadores. É o pastor que não foi levantado por Deus. É o pastor que foi levantado porque tem compromisso com a igreja e não com Deus. É o pastor que foi levantado porque é amigo do outro. Sim. É o padre que foi levantado talvez por uma emoção. Entendeu? Todo líder religioso, ele tem que ter um start divino. Se não tiver, ele não é um líder religioso, ele é um líder humano. Como Hitler. Não deixou de ser líder. Mussolini. São líderes humanos. Che Guevara. O religioso, ele tem que ter esse start. Eu não consigo acreditar com um homem igual o Chico Xavier, que passou a vida dele toda em prol do ser humano, nunca pegou R$1 dos livros que ele escreveu, crendo naquilo, deu a vida para aquilo ali. Eu não consigo acreditar que aquele homem não teve nenhum start divino, não. Que ele quis ser aquilo, e eu vou ser isso, e a minha vida vai ser toda isso. Eu sinceramente, não entra na minha cabeça. Um papa, chegar a ser papa, meu amigo, tem uma trajetória por trás, tem uma história por trás. Um pastor bem conceituado. Sim, também. Tem uma história por trás. Então, um líder religioso, ele tem que ter um start divino, porque senão ele vai se tornar um líder humano. E se tornar... Essa comparação é muito interessante, cara. Né? Um líder humano e um líder religioso. Porque tem muitos que são humanos e acham que é religioso, viu? Hitler era humano e matou meio mundo de gente. Mussolini. Tem os líderes aí, né? Mas tem os líderes humanos atrás de uma igreja. E acha-se que são líderes religiosos. Talvez tente, por exemplo, tem político aí que está hoje atrás de igreja, atrás de voto. Hoje, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, você não sabe se ele é pastor ou se é político. Se ele é militante. Ele é o que hoje? Silas Malafaia. É um pastor ou é um militante político? Eu não sei. Você sabe? Eu não. Eu sei que até um tempo atrás ele era um pastor da Assembleia de Deus. Hoje eu não sei se é mais. Uma pessoa nunca... Sim, assim, eu vejo quando a pessoa mistura-se, né, a política em si, né, acaba se perdendo um pouco. Como também o padre Fábio de Mello. Eu não sei se ele é um popstar, é um artista ou se é um padre. Não sei. Um galã, um modelo. Se me perguntar, eu não sei. Mas será que não é essa evolução? Porque as pessoas evoluem, né? Não é essa evolução, não é o momento, não é a moda. Mas você não pode pegar um e generalizar como exemplo. Sim, não, eu sei então. Mas quando você... Sincero, eu nunca nem vi o padre Fábio de Mello de batina. Eu não lembro de ter visto ele de batina alguma vez, não.
Não, você que né, os padres aí que são cantores, né? Eu acho que houve algumas mudanças, não religiosas, mas umas mudanças de comportamentos de igrejas, para deixar um pouco mais... Porque a igreja americana é muita música, né? Aquele domingo, todo mundo cantando, saem muitos cantores, né? Até... Né, de igrejas... A igreja americana é uma igreja mais feliz. É. Você acha que o Brasil, já que a gente está falando daqui de religião, né, ela quer ser também uma igreja mais feliz, com esses cantores? Eu não vejo um pouco assim a evangélica com tanto... hoje eles têm cantores, tudo, eles fazem até show, né? Mas será que não é essa cópia de deixar uma igreja mais para cima? Eu vou te dizer uma coisa, meu amigo. A última linha que vai delimitar a nossa crença é a igreja. Se você perder a esperança nela, você não vai encontrar mais esperança em lugar nenhum. É o que está acontecendo hoje com o povo brasileiro. Está perdendo a esperança na igreja. Infelizmente. Hoje, o nome pastor é muito associado a político ladrão, roubando. Hoje o nome padre é muito associado também à pedofilia. Os padres até o século passado tinham muito respeito. Eu estava vendo... Você acha que corre risco, então? Eu estava vendo aquele filme do Ariano Suassuna. Como é o nome? O Alto da Compadecida. Tá. Rapaz, o Ariano Suassuna, eu acho que ele foi muito infeliz. De fazer aquele episódio bem no final. Mas ali ele massacrou a Igreja Católica. Ele botou padre ladrão, padre cobrando para rezar missa para cachorro. Ele exaltou um adultério, quando o cara sai com a faca, entendeu? Todo mundo rindo. Ele zombou da bravura de Lampião. Ele colocou um julgamento com piada, quando o João Grilo fala assim... Comigo, o que nós estamos fazendo aqui? O bispo falou, rapaz, aqui vai ser condenado quem vive na mentira. Ele, então, estou lascado, porque comigo era na base da mentira. Ele colocou que o nordestino nunca tem estabilidade social, quando ele sai falando com aquele outro, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Ele acabou com a cultura nordestina. Se você for olhar aquilo ali... Desse olhar minucioso. Meu amigo, o que ele faz com a Igreja Católica? É um bispo e um padre. Totalmente corrupto. O que ele faz com a história nordestina? Exaltando o adultério, exaltando a falta de estabilidade. Não, mas aquilo ali é para demonstrar de uma maneira cômica como o nordestino vive. O Ariano Suassuna, ele é paraibano, mas ele esqueceu que quem exaltou o nome do Brasil, lá em Haia, na Holanda, discursando em quase todos os idiomas, se não foi todos, foi um nordestino, cara, chamado Rui Barbosa. Apelidaram o cara de Águia de Haia. Um dos maiores cérebros. E saiu da onde? Ele esqueceu que teve um jovem que levou uma pisa do pai e da mãe e saiu de casa. Criou uma das modas mais lindas do mundo, que é o baião. Saiu da onde? Pernambuco. Sim. Ele esqueceu que teve um cearense que fugiu da seca, foi para a Bahia e começou a revitalizar uma terra infrutífera que estava todo mundo morrendo de fome. Quem foi? Antônio Conselheiro. O Nordeste tem sua história. O Nordeste tem sua cultura. O Nordeste tem seu valor. Para um cara fazer um filme daquele, degladiando. A mesma coisa foi Tropa de Elite. É porque o pessoal não se tocou. Não vê o conteúdo, mas não consegue... Tropa de Elite, o cara massacrou a PM, os policiais convencionais. Ele apresentou uma polícia corrupta, um coronel assassino, 2 capitães extremamente corruptos, que era o Fábio Oliveira. Sim. Um mecânico corrupto que roubou o motor da viatura e botou em outro. Um coronel que pegava rego. Um capitão que subia no morro para pegar o dinheiro do tráfico. 2 policiais convencionais já chega morrendo, ele atirando porque estava vendendo arma. Ele acabou com a polícia convencional. E interessante que o governador do Rio, Sérgio Cabral, quando assistiu o filme, ele saiu do cinema e perguntaram para ele: o que você achou? Ele falou: eu não sabia que a polícia era tão corrupta. E o cara pegou 400 anos de cadeia por corrupção. Quantos policiais saem de casa e não voltam? Quantos policiais saem de casa e dá vida por você? Que luta pela sociedade, que troca tiro com bandido. Ele colocou uma polícia convencional
desarmada, com equipamento precário, mal pago e que não cumpria a lei. Ali foi uma covardia muito grande. E aqueles dois que entram lá, o Matias e o Neto, não se adapta ao sistema de corrupção e vai para um sistema que é totalmente lindo, é o BOP. Aqui nós temos equipamento, aqui nós vamos subir morro, aqui nós vamos fazer, e aqui acontece. Quando o Capitão Nascimento vai naquele tiroteio salvar a polícia convencional, sim, que os outros querem ajudar, ele dá um grito, vai ficar todo mundo aí, ninguém vai subir não. Como se aqueles caras ali, coitados, fossem totalmente incapazes de fazer o que ele faz. Eu acredito que o povo brasileiro tinha que ter um pouco mais de filtro nesse sentido. Não tem. A mesma coisa é a história de Davi. Vamos aplaudir a história de Davi com Golias. Mas sem entender realmente filtra isso aí para você ver o que Davi passou. Só para você ter uma ideia, Davi sentiu uma angústia de morte, meu amigo. Metade do salmo de Davi foi falando desse sofrimento. Davi ele teve que pedir asilo para os pais dele em Moabe. Você sabe quem era Moabe? Inimigo dos israelitas. Davi chegou a um ponto de se humilhar para os filisteus, pedir pinico, pedir, cara, deixa eu ficar aqui que eu não tenho para onde ir. E você quer ignorar isso aí? Quer aplaudir o BOP? Aplaude, mas o que fizeram com a polícia convencional? Quer aplaudir o Alto da Compadecida? Aplaude. Mas olha o que fizeram com a cultura nordestina. Acabaram. Cara, eu tô aqui ouvindo você falar com tanta... com tanto conhecimento, assim, de história, né? Eu acho que, cara, vale a pena, viu? Amém. Né? Obrigado. Vale a pena. Queria parabenizar, cara, porque foi lá buscar mesmo a história. E tem comparações aí que você acabou de fazer, umas comparações bem, né? Que vale a pena a pessoa pegar, né? Pode ser que não concorde. Pode até ser que não vai concordar, mas lê o livro. Eu faço até um desafio. Lê o livro, né? Eu posso fazer um desafio? Eu acho que pode. Pastor que não concorda, o sacerdote que não concorda, o padre que não concorda, o teólogo que não concorda, vem aqui, me prove que eu estou errado, que eu vou pedir perdão pro Brasil e mudo o título. Tá lançado o desafio. Pronto. Pois é, né? Tá aí, né? Tá lançado o desafio. Você que é padre, você que é pastor, você que é religioso, você que é teólogo, você que é pesquisador, me prove que eu tô errado, que eu peço perdão e mudo o título e boto o título que você quiser. Pronto, tá aí lançado o desafio. Tá isso aí, hein? É isso aí, ó. Então foi um erro aí, então... Gravíssimo. Erro gravíssimo mesmo. Davi matar Golias. Gravíssimo. Se ele não tivesse matado... Saul morreria e ele assumiria o trono com mais facilidade. Perfeito. Simples assim. Que foi... Tá. Esse aqui ainda vai ser lançado. E você me falou aí de um livro que você já está pensando, já está fazendo. Deixa eu ver se eu pego aqui. Que foi o... Peraí. Vamos aqui, tá aqui. Né, aquele qual a diferença de Jesus da cruz e Jesus crucificado? É esse livro? Não. É o outro, né? O livro Jesus não morreu pela nossa... transgressão. Esse é o próximo livro o próximo teu. livro, sim. Tá, e aí você vai falar que Jesus... não morreu por nossas transgressões. Não por nós. O Cristo da cruz é um Cristo que tinha suas limitações. Cristo que passou fome, passou sede. Um Cristo que foi negado. Um Cristo que foi duvidado por Tomé. Um Cristo que foi traído por Judas. Um Cristo que nem os irmãos acreditavam. Um Cristo que dependeu de José para se salvar. José teve que fugir para o Egito. Na cruz, olha as palavras de Jesus. Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Olha as palavras de Jesus. Tenho sede. Olha as palavras de Jesus. Está consumado. Esse é o Cristo da cruz. Na ressurreição... Na ressurreição, olha as palavras de Jesus. Todo poder foi me dado no céu e na terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual é o Cristo que nós devemos seguir hoje? É o Cristo ressuscitado. Depois da morte. É o Cristo que converteu Paulo. É o Cristo que converteu Pedro. É o Cristo que apareceu para José para João na ilha de Patmos, que ele caiu de joelho. É o Cristo glorificado. É o Cristo poderoso. É o Cristo da forma... Mas você acha que para ele chegar a esse Cristo que você está falando, ele teve que passar por tudo isso, passar até pela morte também. A confusão vem porque Paulo fez uma junção de morte e ressurreição. Para haver ressurreição, tem que haver uma morte.
Sim. Só que ele morreu para livrar os judeus da maldição da lei. Agora, ele ressuscitou para livrar você, eu, o católico, o Todo crente. Tá? Como o apóstolo Paulo falou, agora já não tem mais nem grego, nem troiano, nem escravo, nem livre. Todos são um e Cristo em todos. Mas é o Cristo pós a ressurreição. Tá. Perfeito. Aquele julgamento Tá ali, certo. como eu falei, foi um julgamento judaico. O que o grego tinha a ver com aquilo ali? Me fala. Nada. Nada. Você chegar para um grego e falar assim, ó, Jesus morreu pelas suas transgressões. Não tem sentido isso. Até porque ele não seguia a lei de hoje Moisés. eles falam ainda, né? Jesus morreu para nos salvar. Salvar de quê? Não sei, não De tava quê? na época lá. Não... Salvar de quê? Fala para mim. Aham. Você que acredita nisso, salvar de quê, meu amigo? Fala para mim. Agora a igreja, ela tem Tá. que espiritualizar. Mas será um simbolismo Olha que só, eles falam? você sabe onde é que está o simbolismo? Porque se você não necessita de uma salvação, você perde a referência de uma redenção. Tá. E se você perde essa referência de redenção, você perde seu temor. E se você perde seu temor, a prisão enfraquece. Agora, que redenção é essa que a pessoa tem que buscar a vida toda? O que Paulo falou não vale? O que Paulo falou? Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Que redenção é essa que você tem que buscar a vida toda? Que quando você comete um pecado, o mundo desaba. Então, entendeu? Então Jesus não morreu pela nossa transgressão. De Então, forma alguma. Totalmente você já deu antibíblico. já uma explanação Totalmente aí, antibíblico. esse Não tá tem sendo base o bíblica. próximo não. livro que você vai estar fazendo. Você sabe o que o apóstolo Paulo falou? Pela transgressão dos judeus, olha, é que a salvação veio até nós. E nós fomos enxertados. Qual é o plano de salvação que ele pertence? Mauro, fala aí pra mim. Você quer que eu diga? É no Jesus pós-ressurreição. Quando Paulo fala, fomos ressuscitados com Cristo. Fechou. Qual é a dúvida disso? Fomos ressuscitados com Cristo. Quem foi que converteu Paulo? Foi o Cristo da cruz ou o Cristo ressurreto? Que apareceu para ele no caminho de Damasco, que ele caiu cego, sem saber para que lado ia. Que coisa, hein? É o Cristo glorificado, meu amigo. É esse que nós devemos seguir. Tá. Por isso que muita gente está na igreja e não vê resposta de suas orações. Ainda está apegado naquele Cristo da Galileia. Aquele Cristo da Galileia teve uma missão. E a missão não era seguir ele. Chegou um cara e falou, eu vou te seguir. Ele falou, não vem não, meu amigo. Você vai se quebrar. As aves do céu têm seus ninhos. A raposa tem suas coisas. Não tem nem onde reclinar a cabeça. Aquele que me segue, negue a si mesmo e toma a sua cruz. Você quer me seguir? Então negue a si mesmo e toma a sua cruz. Sim. Quem foi escolhido para seguir foi os 12. Acabou. Entendeu? Tá, e aqui também você tem uma frase aí também, né? Pedro não chorou. Aí, ó. Eles falam que Pedro chorou de arrependimento quando ele nega Cristo. Mas o choro de Pedro não foi de arrependimento. O choro de Pedro foi porque ele viu o mestre dele sendo condenado e não pôde fazer nada. Tá. Aí você me pergunta, por que o choro de Pedro não foi de arrependimento? Você quer que eu te fale com mais base? Porque não está escrito em lugar nenhum. Está escrito que ele chorou amargamente. Tá. Mas você partir do pressuposto, por ele ter chorado amargamente, ele se arrependeu? Ana, a mãe de Samuel, chorou também amargamente. E não foi um choro de arrependimento, foi porque ela queria engravidar, porque ela era estéril. Os irmãos de José, quando foram até ele, José chorou de uma maneira tão alta que de longe dava para ouvir. E foi um choro de arrependimento, ele estava botando para fora aquela dor. Tá. Então você não pode pegar do pressuposto de um choro que foi amargo e criar uma tese em cima de Pedro. Pedro, ele só foi se converter depois. Sim. Entendeu? Depois que o Espírito Santo desce, que Jesus fala, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ali era outro Pedro. Então não foi de arrependimento, foi porque ele viu o mestre. Tanto é que quando foram pegar Jesus, ele foi o único que reagiu. Pegou a espada e tacou lá no romano, arrebentou a orelha do cara. Entendeu? Não era para ele ter feito aquilo. E Jesus foi bem claro, a cruz é para mim, não é para vocês. Sim. E ele insistiu em seguindo. Quando falei, ei, tu tava com ele, eu mesmo não. Qualquer um de nós não sei nem quem é esse homem. Eu conheço. Aí o barulho do galo cantando, aí a ficha caiu. Acabou. Tá bom. Ali ele joga a toalha, falou, acabou.
meu mestre foi condenado, e sai chorando. Imagine o seu filho chegar para você e falar assim, pai, eu vou ser jogado no arena com o leão, e você falar, e você, mamãe, vai me abandonar. Aí você pega e fala assim, ainda que sua mãe te abandone, eu não te abandono não, meu filho. Aí ele pega e fala, pai, você vai ver e vai negar. Aí quando chega lá, seu filho é jogado. Vamos jogar esse aqui que também é pai. O pai possa ser que até vá, por amor ao filho. Sim. Mas se não tiver como você ir, você não vai chorar, não é porque negou seu filho, não. Você vai chorar porque não pôde livrar seu filho da boca do leão. Foi o que aconteceu com Pedro. Tá. Ele viu, meu mestre foi condenado, não posso fazer nada, gente. E desaba em choro. Ah, não. É. Alan, falar uma coisa pra você, hein? Conversar com você não é fácil, não, viu? Você viaja aqui, viu? Obrigado. Fica viajando aqui. Ó, nós estamos já indo pro final, né? E eu quero, antes de eu fazer essa última pergunta para você, sim, agradecer muito, viu? Desse podcast, de trazer essa, né, a tua visão, né, os teus lançamentos, que vai ser lançado ainda, o livro, né, Foi um Erro, Davi Matar Golias, tem esse outro que você já até adiantou para nós. Eu queria falar um pouco, me chamou a atenção aqui, além de você ser aí o, né, escritor, pesquisador bíblico, teólogo, né, você também é mentor espiritual de empresário. Eu queria que você falasse um pouco disso. Assim, qual que é a importância disso, né? Porque o empresário, você sabe, o empresário é aquele cara que não para, né? O cara que realmente, às vezes, ele não nem... uns me intitulam de mentor, outros me intitulam de profeta. Profeta, então fala um pouco para nós aí. Esse me chamou um pouco... Tudo me chamou a atenção aqui. Eu sou sincero para falar para você. Eu sei. Olha só, existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Certo. Conhecimento você tem que correr atrás. Tem que ir para uma faculdade. A sabedoria você tem que invocar ela para ter. Tá. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele tinha conhecimento, mas tudo teoria. O conhecimento te coloca no campo teórico. Quando ele se deparou com Jesus, que ele teve a sabedoria e vida do alto, ele começou a ter experiências sobrenaturais. Certo. Teve experiência com o diabo, com cura, com milagre. Você chegar a um ponto de ser chamado de mentor espiritual de um empresário que tem uma vida tranquila, ele tem que ver algum poder sobrenatural em você. Porque senão você vai ser mais um religioso querendo passar conhecimento totalmente no campo teórico que um dia vai se dissipar. Sim. A igreja hoje ela vive de conhecimento. Ela vive da glória de Salomão, da glória de Abraão, da glória de Isaac, de um Deus que é limitado na Bíblia. Enquanto a igreja não aprender a invocar a sabedoria, os sinais não vão vir não, meu amigo. Agora, transforma isso aqui nesse mentor espiritual. Então, você pega um mentor espiritual, um cara que já leu 50 livros por ano, um cara que chegou a ter uma posição social por ter muito conhecimento. Não foi à toa. Até os ladrões, para ter dinheiro, ele tem que suar o caneco, meu amigo. Você não ganha dinheiro fácil, não. O cara que chega a liderar vários funcionários num país que os impostos é altíssimo, enfrentar uma lei que é totalmente contra eles, mesmo assim eles conseguem sobrepujar isso aí, ele não vai ser convencido por um conhecimento religioso, não. Sim, esqueça isso. Agora, ele pode ser convencido por um poder sobrenatural que ele nunca viu. Aí sim a história muda. O que me faz ser mentor desses homens, eu não chamo isso de poder, mas eu chamo certos dons que eu tenho que são aplicados na vida deles. Pronto. Legal. E isso firma a fé dele e a crença deles, entendeu? Você me pergunta, você tem poderes? Eu falo, não, eu não tenho poderes. Eu tenho um dom. De conhecimento. De conhecimento, de libertação, de cura, de saber discernir o que é um problema espiritual e o que é um problema social. Isso são dons que Deus dá. Sim. Agora, quem tem qualquer um também, né? Quem tem esse tipo de dom, infelizmente tem que ter uma conduta de vida ilibada, porque a pessoa associa muito a isso. Jesus teve muito problema com isso. Ao mesmo tempo que ele curava, que ele mostrava um poder sobrenatural, o pessoal via ele no meio de prostituta. Falava, cara, não bate.
Teve um fariseu que perguntou para ele, cara, sabemos que tu é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu não fazes, cara. O que é que tem por trás? Imagine, você vendo um padre saindo de um prostíbulo. Acabou com a imagem dele. Por quê? Porque a pessoa associa que quem tem dom é uma pessoa santa. Mas quem tem dom foi quem aprendeu a invocar a sabedoria. Certo. Além do conhecimento. Eu estou passando aqui para você conhecimento. Eu estou passando aqui para quem está me ouvindo com certeza. Conhecimento. Perfeito. Mas se amanhã alguém ligar e falar, fala para esse rapaz que está aí que eu estou com uma filha que está horrivelmente endemoniada. Eu te garanto com toda certeza que se a gente for lá e orar no nome de Jesus, a pessoa é liberta. Hoje mesmo eu passei por uma experiência de libertação como essa. Caramba. Então, é a demonstração do sobrenatural que mantém o seu segmento a um líder. Tá. Fora isso, a sua seguida a um líder será momentânea e passageira. Cara. Entendeu? Eu não tenho nem o que falar, né? Amigo, eu gostaria de encerrar. Primeiramente, assim, uma conversa mesmo aí pra gente ficar aqui, né? Tentando entender muitas coisas, entendeu? Né? Agora, eu queria muito agradecer você de ter vindo aqui, de participar do nosso podcast, né? De trazer um pouco da tua experiência mesmo, do teu conhecimento, né? A gente vê que você conhece mesmo, não está aqui falando da boca para fora, não. Tem muito conhecimento. Quem entrevista sabe muito bem, né? Do conhecimento. Obrigado. Né? Então, eu gostaria muito de agradecer, tá? Agradecer mesmo, te desejar muito sucesso. Obrigado. Não só o dia que você for lançar o livro, você fala conosco, entendeu? Sim. Né? A gente vai estar também pedindo para você voltar para fazer o lançamento, outro livro também. Obrigado. Tá bom? Obrigado mesmo, cara. Obrigado. E cada dia a gente aprende um pouco mais da vida, que é um mistério danado, viu? Posso deixar uma mensagem? Lógico, deve. Você que está nos ouvindo hoje, eu vou te dar uma mensagem que é um start e que vai mudar a sua vida. Não busque somente conhecimento, porque o conhecimento vai te colocar no campo teórico. Busque a sabedoria, porque é a sabedoria que vai fazer a diferença e fazer você ser arremessado para um campo espiritual e sobrenatural que você nunca viu. O segredo está aí. Paulo, ele tinha conhecimento, mas a partir do momento que ele buscou a sabedoria, ele invocou a sabedoria, a história mudou. A mesma coisa foi com Salomão. Quando ele invoca a sabedoria, se tornou simplesmente o rei mais rico da época. Por quê? Porque é a sabedoria que faz a diferença. É a sabedoria que te coloca em contato com Deus. É a sabedoria que te coloca em contato com os fenômenos sobrenaturais. Quando Faraó perguntou para José, eu ouvi dizer que você sabe interpretar sonhos. José respondeu, isso não está em mim, isso vem do alto. E a sabedoria vem do alto. E o conhecimento vem da terra. A diferença é essa. Isso aí. Parabéns. Obrigado. Obrigado aí. Obrigado a todos que acompanharam o nosso podcast. E até semana que vem.